Fala, torcedor palmeirense, Vitor Reis já está preparando sua saída. Proposta muito, mas muito grande. Você confere no vídeo aqui os valores e o interesse do time da Premier League. O Fulham tá fazendo o jogo duro, mas o time é tão pequeno que só dá torcedor palmeirense lá nos comentários no Instagram. Vou trazer para vocês as informações e o que tem de novidade do Andreas Pereira. Chegada de um camisa 9, quais são os possíveis nomes que o Palmeiras busca no mercado? Saiu aí na mídia, na grande mídia, um nome especulado, né? Um argentino que tá lá na Roma. Vou trazer o nome dele aqui pra vocês, mas já adianto, ele não é camisa 9. Se o Palmeiras busca a adaptação de novo, aí pra mim é muita loucura. O Palmeiras precisa buscar no mercado um centroavante pra fazer o papel de centroavante e não um meia ou um ponta que faça a função também de centroavante. E pra gente poder discutir, aproveita e se inscreve aqui no canal e já deixa nos comentários qual a posição que o Palmeiras mais precisa buscar nesse atual mercado da bola, que já começa agora o Paulistão no dia 15. Bora pro vídeo! Pessoal, então pra gente já começar a falar do Fulham, o Palmeiras tem aí nos últimos dias falado que aumentou a proposta, né? Tem saído na mídia que o Andreas Pereira deve estar acertado com as bases salariais com o Palmeiras, mas nada avança nessa notícia, nessa informação de contratação. Para mim, já tem tons de que pode ser que o Andreas Pereira não venha, tá? Recentemente, o Fulham postou uma foto e um vídeo com o Andreas Pereira sendo pela primeira vez capitão do clube. Tem torcedores interpretando que é um adeus, que é um abraço, mas para mim também pode passar a sensação de estamos tranquilos e o Andreas Pereira é nosso jogador, nós não vamos liberá-lo para nenhum time, tá? Então causa essa dualidade aí, os torcedores têm ficado desesperados. Mas o que é importante, tá? Mostrou o tamanho do Fulham, tá? Um time muito, muito pequeno, mesmo estando na Premier League, numa das ligas mais badaladas do mundo, o Fulham é muito pequeno e o seu engajamento de torcedor é muito, mas muito fraco. Todas as publicações que o Fulham faz relacionada a Andreas, até mesmo a outros jogadores, só dá torcedor palmeirense ou brasileiro comentando sobre a vinda do Andreas ou para ele não vir, qualquer coisa do tipo, tá? Muito, mas muito pequeno o engajamento desses times de menor escalão lá na Premier League. E tem muito jornalista, muito repórter aqui no Brasil que fala que jogar nesses times, né, do segundo escalão ali da Premier League não tem nada a ver com a pressão de jogar nos grandes clubes do Brasil. E claramente se mostra isso no termômetro das redes sociais. É só você conferir lá o Instagram. Vou trazer um print aqui para vocês com essas mensagens que tem acontecido no Instagram do Fulham, tá? Não é só do Andreas Pereira. Então, o Fulham não tem torcedor, tá? É uma galerinha ali muito, mas muito pequena e que tem muito pouco engajamento nas redes sociais, tá? Eu acredito que essa movimentação aí que o Fulham tem percebido dos brasileiros, ele deve estar enfatizando ainda mais com postagens com o Andreas Pereira para poder ganhar aí um possível engajamento, quem sabe melhorar um pouquinho ali as suas redes sociais, mas se mostrou um time muito, muito pequeno lá na Premier League. Eu acredito que tá nessa dualidade de... E pra gente fechar esse assunto Andreas Pereira no vídeo de hoje, a proposta tá feita. O Palmeiras recentemente saiu aí a matéria falando que aumentou os valores, o que eu acho que começa a ficar perigoso, porque já parece um desespero por Andreas Pereira. Obviamente que muito, mas muito dessas notícias tem cunho só para poder ganhar clique, para ganhar view, tá? Então não acredite em tudo que é falado nessas questões de que aumentou para 20, aumentou para 30. Já tem até gente falando em 35 milhões de euros pelo Andreas Pereira, tá? Não vão nessa pegada. E outra informação importante, tá? Muitos jornalistas aí falando que o Palmeiras receberia algo em torno de 50 milhões de euros para participar do Campeonato Mundial, do Mundial Interclubes. Mas não é, tá? Os times sul-americanos vão receber por participação 20 mil euros, tá? Então já passaria muito do valor que o Palmeiras vai receber lá do Mundial para poder fazer a contratação do Andreas Pereira. Então não vão por esse caminho de que o Palmeiras vai receber um caminhão de dinheiro. Obviamente que é muito dinheiro, 20 milhões de euros, sim, mas não é os 50 milhões de euros que foi falado por muitas pessoas, porque aí sim poderia fazer esse investimento de até 30, 35 milhões no Andreas, o que eu acho muito, mas muito caro.
tem outros jogadores no mercado, até mesmo aqui no Sul-Americano, que poderiam fazer bem a função do Andreas Pereira e por talvez uma fração deste valor, tá bom? Espero que aí deu para dar uma movimentada nesse assunto do Andreas Pereira. Eu acredito que já tá mais para não vir do que para vir atualmente, tá? O time do Fulham já resolveu muitas das coisas e tem outro detalhe importante, tá? Que eu falei no último vídeo sobre o Fulham. Eles têm a conta no redondo, não tá devendo, não tá precisando de dinheiro. Então, se eles quiserem enrolar essa negociação aí até o fim da janela, eles vão fazer, tá? Então, Palmeiras, tome uma posição, coloque o seu valor de mercado e acabou. Não dá para ficar correndo atrás também como se fosse o único jogador do mundo. Fica aí nesse detalhamento como tá a situação do Fulham, do Andreas e do Palmeiras, tá bom? Vamos falar do camisa 9. Surgiu a especulação de Paulo Dybala, Hulk e vários nomes, tá? Eu separei aqui um detalhe importante. Eu assisto bastante os jogos do campeonato italiano e o time do Dybala, a Roma, tem deixado o Dybala como um dos principais jogadores, tá? Hoje o Dybala, se vocês forem pegar salário, né, que estavam falando aí do valor de mercado dele que é baixo. Obviamente, o Dybala já não é um jogador novo, tá? Tá na casa dos 30 anos de idade. Então, não é um jogador novinho. Mas o Paulo Dybala, pelo seu valor de mercado, poderia ser um atrativo, né? Se vocês olharem aí no Transfer Market, vou deixar aqui o print para vocês, o Paulo Dybala tem um valor mais ou menos de 8 milhões de euros, o que aqui para o futebol brasileiro hoje é uma prática comum até dentro do Palmeiras, tá? O Palmeiras foi buscar no mercado nas suas últimas contratações, por exemplo, do Aníbal, Maurício, esses jogadores que o Palmeiras trouxe recentemente nessa faixa de valor, tá? Dos 8, 9 milhões de euros. Mas o que é importante a gente relevar aqui no assunto Paulo Dybala. O Dybala não é centroavante, o Paulo Dybala não joga de atacante dentro da área de referência, ele no máximo faz um atacante falso 9, mas não é a principal posição dele jogando dentro do time da Roma, tá? O Paulo Dybala faz uma função como a do Veiga, tá? Ele é um meio-campo bem solto, tanto para atuar nas duas pontas do campo, para atuar no meio-campo e preparar jogadas, às vezes para fazer uma tabela, para fazer uma assistência, mas ele não é um cara de área. A finalização de fora da área dele é muito boa, mas se vocês olharem os atuais números do Paulo Dybala, não tem tantos gols assim, tá? É um bom cara? É um bom nome? Claro, obviamente que se o Paulo Dybala amanhã veste a camisa do Palmeiras, o Palmeiras muda de patamar e consegue chegar para as competições que vai disputar com muito mais força? Sim, mas o Paulo Dybala não é um centroavante. Pode fazer a função de centroavante, de segundo atacante, mas hoje, atualmente, no time da Roma, e ele tem grande importância nesse time, ele joga com um meia de ligação solto para atuar praticamente em qualquer lugar ali do meio campo. E também tem detalhe importante do Paulo Dybala. Ele sofre com algumas lesões durante todo o ano, tá? No último campeonato italiano eu acompanhei os jogos da Roma e por diversas vezes o Paulo Dybala não estava participando dos jogos porque estava machucado. É um problema? Obviamente que não, mas com a frequência de jogos aqui no Brasil e com as temperaturas, o estilo de estrutura do Brasil, eu acredito que também fica bem difícil pro Palmeiras poder contar com esse jogador que já não é novo e também já tem um pequeno histórico de algumas lesões na carreira. E outra coisa ainda mais importante que muito jornalista não tem te falado. Vi no vídeo do Veloso, vou dar um print aqui do vídeo do Veloso, falando sobre o Paulo Dybala, ninguém está levando em conta o salário dele, tá? Hoje o Paulo Dybala lá na Roma recebe quase 10 milhões por mês de reais, tá? Se você fazer a atualização do salário, por que a gente chega nesses valores? Acredito eu que lá na Roma ele deve estar brigando ali no seu salário na casa de 1,5 milhão, 1,2 milhões de euros, tá? Então se você fizer a conta aí vezes 6, vezes 6,5, você já tem um salário monstruoso para jogar aqui no Brasil, tá? O Dudu, que era o maior salário do Palmeiras e era um dos maiores salários do Brasil, chegou na casa dos 2,2 milhões, 2,5 milhões. Obviamente que se você olhar para o Cruzeiro agora, com o Gabigol chegando a quase 3, o Dudu ali nessa faixa também, é um atrativo? É, mas seria quase 3 vezes o valor que esses caras recebem pro Paulo Dybala jogar aqui no Brasil. E qual seria a motivação dele de vir para cá? Chegar um pouquinho mais perto da seleção argentina? Acredito que não. Não muda muito pro futebol argentino e pra seleção argentina a chegada do Paulo Dybala jogando aqui num grande time do Brasil, tá?
Na Roma ele tem um certo destaque e também a Roma participa de algumas competições europeias. Não é a Champions League? Não. Não são as de primeiro escalão? Não. Mas a Roma tem uma certa relevância dentro da Itália e também no cenário da Europa. Acredito que para ele vir teria que ser um projeto para deslumbrar os olhos. E o Palmeiras atualmente não tem esse perfil de contratação, não tem essa técnica, né, de contratação como tinha com o Alexandre Matos, de seduzir os caras para poder vir jogar aqui e quem sabe atingir uma seleção argentina ou a seleção que o jogador desejasse, tá bom? Então, basicamente, o assunto Paulo Dybala, eu acredito que é encerrado, tá? Não dá para falar de Paulo Dybala em nenhum time do Brasil, a não ser que ele aceite uma redução muito drástica de salário e venha por um projeto que motive o cara, tá? Paulo Dybala é um bom jogador? Sim, mas não daria para jogar de 9 no Palmeiras, porque não é a função principal dele. E pra gente falar de 9, trago duas opções de nomes que estão fora do Brasil e uma aqui do Brasil. O que você, torcedor, acha do Hulk? Eu insisto em Hulk para ser o centroavante do Palmeiras. O cara é palmeirense, é amigo de uma galera que tá lá no Palmeiras hoje, então o Hulk teria tudo a ver com o Verdão, tá? Chegaria aqui no Palmeiras para ser titular e o Hulk tem uma grande capacidade de finalização, de fazer gols de cabeça, de chute forte, de fora da área, tem uma movimentação excelente, então daria para fazer as funções que o Abel Ferreira busca no seu centroavante. E o Palmeiras teria um nome de peso para chegar no Mundial e até mesmo com o torcedor. Deixa aqui nos comentários, torcedor palmeirense, o que você acha do Hulk vestindo a camisa 9 do Palmeiras, a camisa 10, sei lá qual seria a camisa que o Palmeiras prepararia para ele. Eu já deixo aqui, colocaria uma camisa do Hulk aqui no meu cenário, porque é um cara que atrai o torcedor, atrai a compra de camisas, de produtos, tá? Traga um Hulk que eu tenho certeza que daria super certo. E para falar de dois nomes que estão fora do Brasil, estão na Europa, Romelu Lukaku e Arthur Cabral, que já passou pelo Palmeiras. Romelu Lukaku hoje é o centroavante do Napoli. Ah, mas é o futebol italiano, tem muito dinheiro? Sim, mas o Palmeiras poderia fazer uma aproximação importante, tá? O Lukaku fala português e fala idiomas que o próprio Abel Ferreira poderia se comunicar com ele e eu tenho certeza que o Romelu Lukaku seria uma baita contratação e o Palmeiras se posicionaria ainda melhor lá no Mundial de Clubes e até mesmo aqui. Tenho certeza que ele gostaria, tá? Tem várias e várias entrevistas do Lukaku falando de coisas do Brasil, de jogadores brasileiros e que ele gosta um pouquinho da nossa cultura. Então o Palmeiras, já que tá fazendo uma aproximação tão pesada para cima do Andreas Pereira, poderia no Romelu Lukaku buscar esse novo jogador que seria um top, né? Seria pro Palmeiras mudar ainda mais de patamar e chegar com um grande peso. Imagina o Romelu Lukaku, né? Jogando Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o Mundial Interclubes. Pra mim seria muito, mas muito top. Obviamente que eu prefiro o Hulk por estar numa realidade mais próxima da nossa, de valores de salário, até mesmo de valor de mercado. E o Romelu Lukaku é um sonho. Tem um valor estipulado, se você olhar aí no Transfer Market, de 25 milhões de euros. Acredito que esse seja o valor mais ou menos dele hoje, mas é um jogador já de 31 anos. Tem uma outra opção que eu coloco aqui como um adendo, né, ao camisa 9, que seria o Choupo-Moting, jogador de 35 anos que jogou lá no PSG. É a sua passagem no futebol com mais fama, vamos dizer assim. É uma opção? Poderia. Quem sabe? Um cara já experiente, jogou na Europa, teria aí como jogar aqui no Palmeiras. Eu acho que seria melhor que, por exemplo, o Rony. E um outro jogador, como eu falei, seria o Arthur Cabral, que hoje tem sido especulado no Corinthians, tem sido falado no Atlético Mineiro. Vários e vários times aqui do Brasil buscaram e fizeram sondagens, até mesmo o Flamengo fez sondagens pelo Arthur Cabral. É um bom nome, mas está passando por uma fase muito, mas muito ruim na Europa, tá? Não tem jogado bem os jogos, não tem feito a diferença, principalmente no seu atual clube lá no Benfica. É uma opção? Sim, mas eu acredito que das que eu falei aqui no vídeo, seria de menor prioridade, porque o Arthur Cabral, claro que chega aqui, eu acho que faria diferença? Sim, mas não teria tanto impacto até mesmo com o torcedor. Eu acho que o torcedor não se animaria com a contratação do Arthur Cabral, como a de outros nomes que eu citei aqui nesse vídeo. Mas, torcedor, deixa aqui nos comentários qual camisa 9 você gostaria de ver vestindo a camisa do Verdão e fazendo muitos gols pelo nosso time.
Palmeiras anunciou também recentemente o novo patrocinador nas mangas e deve sair na próxima semana o patrocinador principal. Vamos de Andreas Pereira, um novo camisa 9 ou Paulo Dybala? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para dar essa moral pra gente. Estamos juntos, um abraço e eu fui.